Fala galera, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aqui no Clube do Livro, nosso encontro, né? O nosso último encontro, a gente está falando sobre o livro 50 Ideias de Química, né? Vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre os ácidos. Sim, essa matériazinha aí que você está vendo em sala de aula a gente vai discutir aqui juntos, né? Junto com o livro, obviamente, a gente vai comentar algumas coisas, inclusive fiquei sabendo, cara, muito legal, né? A gente está sempre aprendendo coisas novas. Descobri uma informação nova sobre um cara muito famoso, já ouviu falar, Lavoisier. Eu não sabia como ele tinha morrido, fiquei chocada, inclusive, que a gente estuda tanto o que esses caras proporcionaram para a parte química, para o conhecimento da ciência em si, que a gente perde um pouquinho da história dele, né? Então eu fiquei chocada e a gente vai discutir sobre isso, tá? Mas antes, vamos fazer, né? Vamos recapitular, porque você sabe que química, uma coisa é ligada à outra, né? Então é importante, por isso que a gente teve esses encontros para a gente falar sobre cada capítulo aí importante desse livro. E aí a gente vai fazer digamos, um resuminho do que a gente viu, beleza? Então vamos lá, a gente começou com os átomos, são os tijolos, né, da vida, é a base de tudo, certo? E aí depois que nós vimos os conceitos de átomo, sabendo que átomo tem duas grandes regiões, o núcleo, onde é concentrada a massa, nós temos duas partículas, lembra? Fala aí. São os prótons e os nêutrons, certo? E nós temos a eletrosfera, onde nós temos os elétrons. E aí a analogia que o livro trabalha com você é como se fosse o pêssego, né? Como se fosse o caroço do pêssego, seria o núcleo, e aí a polpa seria a eletrosfera. Ele trabalha toda essa parte da estrutura de um átomo, nesse primeiro capítulo que a gente abordou aqui no nosso Clube do Livro. E aí depois a gente veio falar sobre os compostos, lembra disso? Sobre os elementos, e aí depois a gente falou dos compostos. A gente falou sobre os elementos químicos, como eles estão na tabela periódica, é importante saber aonde eles estão localizados para a gente conseguir entender as propriedades. Algumas propriedades, elas se repetem ao longo da tabela, na posição do elemento na tabela periódica vai te dizer, né, se ele tem um raio maior ou menor, a eletronegatividade, a energia de ionização, que é aquela energia necessária para a gente arrancar um elétron, lembra disso? Isso tudo a gente viu no capítulo de elementos. Depois que nós estudamos os elementos, nós entramos nos compostos. O que é composto? O que é molécula? A diferença? Será que toda molécula é um composto? Todo composto é uma molécula? A gente discutiu bastante sobre isso, né? Falamos sobre, dentro dos compostos, né? Nós falamos sobre os compostos iônicos, que não são moléculas. Vimos aí as diferenças desses termos que às vezes, né, vêm aí para tentar confundir a gente, né? Você não vai se confundir, tenho certeza disso. E agora, finalizando aí o nosso Clube do Livro, a gente vai falar sobre os ácidos. E aí o livro já começa perguntando para você: o que será que o vinagre, o ácido do seu suco gástrico, o ácido que te ajuda na digestão, né, que é o ácido clorídrico, e o flúor antimônico, que é um nome meio estranhozinho, né, mas existe, o que eles têm em comum? Porque se você reparar, o vinagre é uma coisa que você tempera a salada e você come. O HCl é um ácido que está presente no seu estômago. Porém, se você por algum motivo, né, você passa mal, você sente uma queimação, ou então para quem tem problema muito de azia, o que é azia? É a produção excessiva do ácido clorídrico, sente uma queimação. Por que você está sentindo essa queimação? Né? Esse é um ácido aí que ele vem com um teor de corrosão um pouco elevado, né? É um ácido que tem uma capacidade de liberar um íon aí muito importante que a gente vai falar sobre ele. Ele tem essa capacidade de liberar esse íon com mais facilidade, né? E esse flúor antimônico, que provavelmente é um ácido que você ainda não escutou falar, mas esse ácido, se você colocar ele numa garrafa de vidro, a garrafa ela se desfaz, ele corrói a garrafa inteira. Ele tem que ser armazenado em um recipiente específico com um composto que a gente chama de polímeros, a gente já discutiu sobre isso, né? Polímeros são macromoléculas formadas por moléculas menores. Então, por ela ser uma macromolécula, ela tem maior resistência devido à força, né, e o poder de corrosão desse ácido aí, desse flúor antimônico, né? Mas se os três são ácidos, por que essa diferença, né? Porque um eu posso comer na salada e tá tudo bem, o outro, se tiver uma produção que é o HCl, uma produção mais exagerada, eu já sinto uma queimação, e o outro que eu não posso nem tocar.
Não posso, porque se tocar, corrói de fato, inclusive até os seus ossos. Olha que absurdo. Olha o poder de corrosão desse ácido, né? Então, o que que eles têm em comum? É isso que a gente vai discutir. E aí começamos lá em Lavoisier. Lavoisier, ele é muito importante no estudo da química. Ele veio trazendo a relação das massas, né? Que as massas, elas, numa reação química, a gente mantém, né? Tudo, se a gente for somar todos os nossos reagentes, a massa dos nossos reagentes tem que ser igual à massa que a gente vai formar os nossos produtos, né? Essa lei da conservação das massas, né? A gente tem todas as massas dos reagentes somadas têm que ser igual às massas dos produtos, beleza? Ele veio trazendo isso e aquela frase que provavelmente você já ouviu falar: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É exatamente sobre isso. Não existe perda em uma reação química, né? Você consegue ter tanto no reagente quanto no produto essa conservação das massas, por isso que a gente chama de lei da conservação das massas. Então, esse cientista, ele foi muito importante, foi um químico muito importante pra gente, e ele veio tentando definir o que era um ácido. Para ele, o livro trata isso. Para Lavoisier, ácido era toda substância que continha oxigênio. Tanto que a água, para ele, né, H2O, ele achava que era o oxigênio que conferia a acidez da água, né, que a água tinha um certo teor ácido aí, né, até que Lavoisier, ele foi morto na guilhotina. Tá aí uma coisa que eu não sabia, cara. É muito legal a gente estar sempre se atualizando, lendo o livro. Olha o que o livro me trouxe, me enriqueceu. A gente estuda sobre Lavoisier, né, sobre todos os descobrimentos e tudo que ele pôde contribuir para a ciência da química, né? Mas essa parte aí da história da vida dele, né, ele morreu na guilhotina. E aí, por quê? Né? O que aconteceu? Ele fazia parte de um grupo, naquela época, de um grupo político que foi, enfim, através de estudos, né, eles foram pegos como se estivesse usando dinheiro público para benefício próprio. Pois é, e Lavoisier fazia parte desse grupo. Então, todos do grupo foram condenados à morte, né? Inclusive ele. Ele nem foi poupado. Então, ele foi morto na guilhotina. O livro vem contando isso pra gente. Eu achei muito legal. E aí ele morreu achando que ácidos eram compostos que continham oxigênio, né? E aí, um professor chamado Davy, ou Davi pra gente aqui, ele era um professor de química, né, que ele pegou o ácido clorídrico, que é o HCl, e isolou e percebeu que essa substância, que tem um nível de acidez, ela continha apenas hidrogênio e cloro. Foi assim, ué, se não tem oxigênio, como é que isso é um ácido? Então, acabou caindo essa definição de Lavoisier, que ácidos eram compostos que continham apenas oxigênio, né? E não era o oxigênio a parada, era o hidrogênio. É o H+. Então, a primeira pergunta que esse capítulo vem trazendo para você, o que de comum tem o vinagre, o HCl e o ácido fluoantimônico, é justamente a presença do hidrogênio. E aí te digo mais, pela definição de Arrhenius, que veio um século depois de todo esse trabalho do Davy de saber que o HCl, né, ele continha hidrogênio e não o oxigênio, o Arrhenius chegou um século depois para cravar a definição, a primeira definição de um ácido, tá? A gente tem várias definições do que pode ser um composto ácido. E aí a mais recente, a gente vai falar também, não tem a ver só com o hidrogênio, tem a ver com o próton, né? Que acaba sendo o hidrogênio também, porque o hidrogênio tem carga positiva, né? Então, existem algumas definições, mas a primeira definição do que é um ácido veio por Arrhenius. Toda substância que em solução aquosa libera íons H+. Então, né, o principal aqui dos ácidos é o hidrogênio, né? E esse poder de doar H+ acaba te dizendo se um ácido ele é forte, ele é fraco ou ele é moderado. E aí o livro também traz isso pra gente, né, essa comparação aí de ácidos fracos e fortes, tá? Na prática, gente, é importante a gente saber, né? Um químico, ele tá no laboratório o tempo inteiro. E é a partir daí que ele analisa se um ácido ele é forte, fraco ou moderado, tá? E aí, o que faz um químico taxar, não, esse ácido aqui ele é forte, beleza? É a parte em que a gente estuda o quanto de hidrogênio está sendo liberado ali. Qual é o poder, qual é a capacidade desse ácido liberar H+. Por exemplo, o HCl, se eu pegar
100 moléculas de HCl, colocar em água para ele dividir, né, para ele ionizar em H+ e Cl-. Se eu pegar 100 moléculas de HCl, eu colocando lá em meio aquoso, é importante, tá? Tem que estar em meio aquoso, eu vou perceber que mais de 80%, mais de 80 moléculas, vamos colocar assim, né? Mais de 80 moléculas sofreram a ionização. Mais de 80 moléculas conseguiram se separar em H+ e Cl-. E o resto permaneceu como HCl. Isso, a gente diz que esse ácido tem um grau de ionização acima de 50%. Ou seja, mais de 50% dessas moléculas conseguiram se dissociar, conseguiram formar íons. Dissociar não, melhor dizendo, ionizar. É um termo que a gente usa para ácidos, tá? Ionização. Dissociação a gente utiliza para bases, beleza? Ionização a gente utiliza para ácidos. Então, isso a gente confere o grau de acidez aí, né? Esse ácido sendo um ácido forte, porque mais de 50% das moléculas conseguiram se ionizar. E aí, gente, isso reflete quase que automaticamente na condutividade elétrica. Sabia que um ácido conduz corrente elétrica? Um ácido forte, né? Um ácido forte, um ácido que vai formar bastante íons, porque se você tem bastante íons livres ali em solução, você ajuda a condutividade elétrica. Então, o HCl é um exemplo de um ácido forte, tá? Um ácido que vai liberar bastante íons, tá? Então, se a gente fizer uma conta aqui, eu vou botar 80, tá? De 100 moléculas, 80 conseguiram formar o H+ e Cl-, 20 permaneceram como HCl ainda juntos, tá? Como o ácido clorídrico HCl juntos sem se ionizar. Acima de 50% a gente define como um ácido forte, beleza? Então, a força de um ácido, o livro vem trazendo isso pra gente, é a capacidade de doar, de liberar H+. Aquele ácido que consegue liberar mais H+, mais forte é, beleza? No caso do vinagre, bom, como é que a gente consegue, sei lá, botar ele na salada, ingerir e tá tudo bem? Ele é um ácido mais fraco, né? Bem fraquinho, inclusive. Então, você não consegue gerar tanto H+ assim. Você tem lá, o ácido do vinagre é o ácido acético, tá? Se você pegar o rótulo do vinagre e dar uma lidinha, vai estar lá escrito ácido acético. Essa nomenclatura usual, nomenclatura que a indústria alimentícia utiliza, né? A farmacêutica também. Mas a nomenclatura oficial dele é ácido etanóico, beleza? Então, se você pegar lá a embalagem, vai estar escrito acético, que é o que a gente mais usa, tá? Essa nomenclaturazinha aí comercial, ácido acético, tá? Você vai ver lá que ainda assim, no vinagre inteiro, 4% é ácido acético, mais ou menos. Se você pegar o frasco, vai estar escrito. E aí é um ácido fraco. Já está numa quantidade bem pequenininha, porque 4% só daquela solução é de ácido acético. Então, de fato, aquele ácido não vai te fazer mal. Claro, quem já tem um probleminha de acidez estomacal, ele vai ajudar, óbvio. Mas, assim, pensando em geral, ele não te causa problema, tá? Ele é um ácido fraco. Ele não vai conseguir liberar tantos H+, assim, tantos íons H+. E aí, se ele não consegue liberar tantos íons H+, você não tem essa força desse ácido, tá? Então, a gente considera ele um ácido fraquinho, beleza? Já o flúor antimônico é o que a gente chama de um superácido, tá? A quantidade de íons H+ que ele libera é absurda, é uma quantidade muito intensa, tá? Inclusive, se a gente for pegar a escala de pH, que o livro trabalha isso também, né? O pH significa potencial hidrogeniônico, tá? É uma escala de logaritmo, beleza? Significa a quantidade, a concentração de íons H+ que a gente tem dentro de uma solução aquosa. Tem que estar em água, tá? Então, dentro de uma solução aquosa, quanto de íons H+ que a gente tem? Qual é a concentração de íons H+ que nós temos? Isso, jogando na escala logarítmica, a gente entra em uma escala de 0 a 14. O íon antimônico, ele é tão, mas tão ácido que ele consegue sair dessa escala. Ele tem um pH abaixo de 0. Ele é um ácido extremamente forte, muito forte, tá? É importante você saber que o que confere o grau de corrosão desse ácido, esse poder de destruição, né, essa coisa de você deteriorar o material, é mais da parte do ânion, né? Então, por exemplo, ele traz até a série que ficou famosíssima, né? Inclusive, todos os meus alunos, sempre, primeiro dia de aula, é certeza de perguntar: professora, você já viu Breaking Bad?
Isso é quase que unânime, né? Todo mundo pergunta, porque trabalha muito esses conceitos químicos, né? E aí tem uma cena clássica que ele consegue dissolver um cadáver, né, com ácido fluorídrico, que é o HF. E aí, é claro, né, é quase que uma licença poética para poder causar aquele transtorno inteiro, né, na cena. Já vou te dar um spoiler aqui, beleza? Não briga comigo se você não assistiu a série, tá? Vou ter que falar aqui porque o livro fala. Se você tá aqui, tu lê o livro, né? Ele dissolve não só o cadáver, como a banheira, e aí o teto também se dissolve, enfim. Porque ele tá usando um ácido, né? Eu já te trago a informação que, aliás, eu não, o livro. O ácido fluorídrico, ele não tem essa capacidade de destruição. Ele é um ácido que tem um poder de corrosão sim, tá? Ele vai te machucar, pelo amor de Deus, tá? O HF, ele vai te machucar. Ele tem um alto poder de corrosão, mas não nessa proporção da série, tá? Do Breaking Bad. Então, aquilo ali é só pra ficar mais legal. Mas existe sim um ácido que poderia fazer isso, tá? Que é o tal do ácido antimônico, tá? Flúor antimônico. O flúor tem que estar aí, por quê? O que vai conferir o poder de corrosão é o flúor. O flúor, por exemplo, o HF, vamos fazer ele que a fórmula dele é muito mais simples, né? O hidrogênio com flúor. Quando você ioniza, quando você retira o H+, o que vai sobrar? O flúor menos. Esse flúor menos, ele é extremamente reativo. Então, ele livre em solução, ele vai reagir com qualquer coisa. E aí ele vai acabar corroendo isso. Então, o livro traz isso para você. O poder de corrosão, ele não está necessariamente atribuído à força dos ácidos. Força dos ácidos é a quantidade de H+, tá? Que ele consegue produzir, beleza? O poder de corrosão está mais ligado em e o ânion, né? E a carga negativa? Qual é o poder desse cara? Qual é o poder do ânion negativo? Se ele tiver um poder de reatividade de corrosão muito forte, ele torna o ácido mais perigoso, digamos assim, mais nocivo pra gente, tá? Então, o ácido fluorídrico até seria uma boa pedida se não fosse tão exagerado assim, tá? Ele não tem esse poder, ele machuca, ele fere sim, mas dissolver um cadáver, a banheira e cair o teto, assim como traz a nossa a série, né? Como traz esse episódio específico, e aí eu não sei qual é, tá? Mas ele não conseguiria fazer isso. Mas tem um ácido que sim, que é esse flúor antimônico, tá? Que tem um ácido extremamente forte, extremamente corrosivo. Inclusive o livro vem trazendo que o poder, né, a força dele é cerca de 10 elevado a 19 vezes mais forte que o ácido sulfúrico, que inclusive é um ácido extremamente conhecido. Certamente você já ouviu falar do ácido sulfúrico, né? Inclusive, é importante a gente saber a diferença. Olha a nomenclatura, ácido sulfúrico. Aqui eu falei sobre o ácido clorídrico, ácido fluorídrico. Por que esses nomes, eles vão mudando, né? Será que não existe uma regra geral para todos? É importante você saber da nomenclatura dos ácidos, tá? Os ácidos, eles podem ou não ter oxigênio. Tá aí, talvez, a dúvida de Lavoisier, né? Porque Lavoisier achava que os ácidos continham oxigênio. Poxa, o ácido sulfúrico, o H2SO4, ele contém o oxigênio. Ah, então por isso que ele é ácido. Mas não é ele a estrela nessa situação aqui, e sim o hidrogênio. Então eu posso ter ácidos que não têm oxigênio e eu posso ter ácidos que contêm oxigênio. Isso vai impactar diretamente na sua nomenclatura. Tá? Para ácidos que você não tem o oxigênio, a gente usa a terminação hídrico. Por isso o ácido clorídrico, ácido fluorídrico, que é o HF, que na série do Breaking Bad é o que ele utiliza, tá? Então, hídrico no final. Se fosse com bromo, seria o bromídrico, tá? Se fosse só H2S, o enxofre, seria o sulfídrico. Então, hídricozinho no final, tá? Já com o oxigênio, a gente precisa ter um raciocínio a mais. Eu preciso calcular o NOx. Lembra de NOx? A gente acabou de ver NOx, né? NOxzinho é a carga que o elemento adquire quando ele está dentro de um composto, né? Todo elemento adquire uma carga. E aí, se o meu elemento, que é o principal que a gente, enfim, tem que ter hidrogênio e tem a presença do oxigênio. Então, o elemento central aí da sua fórmula, se ele tiver com NOx elevados, com NOx alto, a gente usa a terminação ico, por isso ácido sulfúrico, né? E se ele tiver com NOx menor, a gente usaria a terminaçãozinha oso, né? Então,
Por exemplo, um ácido em que o NOx do enxofre está com menor NOx seria o ácido sulfuroso, beleza? Então, mas aí tem que calcular o NOx, tá? O maior NOx é sempre a família dele, já te dou essa dica, tá? Se o enxofre é da família 6A, o maior NOx possível dele é mais 6, beleza? O menor, 2 unidades a menos, tá? Então, o ácido sulfuroso é o enxofre com NOx 4, porque se o maior é 6, o menor, 2 unidades a menos, 4. Seria o ácido sulfuroso, beleza? Voltando para a escala de pH, ela vai de 0 a 14, mas eu só falei isso, né? No livro, ele trabalha também um pouquinho sobre base, ele pincela sobre o que seria uma base. Em pH, de 0 até 7, que é o meio da escala, né? A gente tem substâncias ácidas, né? E aí, substâncias ácidas no seu dia a dia, você tem aí o vinagre, você tem o suco de limão, o limão é bastante ácido, você tem refrigerantes são substâncias ácidas, tá? O leite é ácido, apesar que leite não tem base, né? Tem gente que toma leite quando tá com um pouquinho de azia e tal. Ele contém substâncias básicas também, tá? Porém, o pH dele, se você for, ele é levemente ácido. Não é tanto, não, tá? Ele é levemente ácido. 6, alguma coisinha. Quase 7. 6 ponto alguma coisa. Então, e o pH dele ainda é um pH ácido, certo? 7, exatamente 7 a gente chama de pH neutro. E aí a nossa aguinha, tá? Lembrando que nossa aguinha é deste lado, tá? Sempre quando a gente fala da água aqui na química, você imagina uma água quimicamente pura, que só tem H2O mesmo, tá? Essa água aí que a gente bebe, a água mineral, ela tem um pH diferente de 7. Pega uma garrafinha de água mineral, dá uma olhadinha no pH dela. Você vai ver que não é 7. 7 é da água destilada. A água quimicamente pura, apenas H2O. pH igual a 7. É o meio da escala. E de 7 para cima nós temos soluções o quê? Básicas, tá? Acima de 7 até 14 nós temos soluções básicas do nosso dia a dia aí que eu posso trazer para vocês. Produtos de limpeza, por exemplo, água sanitária, sabão em pó, ele geralmente tem um pH básico. Aí bicarbonato de sódio tem um pH básico, tá? A gente pode fazer isso, por exemplo, em casa. Existem várias substâncias que a gente pode testar o pH dela. É claro que você nunca vai conseguir em casa, tá? Você não vai conseguir definir exatamente o pH. O pH da Coca-Cola... nem sei se podia falar, mas o pH do refrigerante é igual a 2, tá? A gente não vai conseguir cravar, mas a gente vai conseguir identificar o caráter, né? A partir de uma experiência bem facinho que a gente consegue fazer em casa, que é, por exemplo, com o suco de repolho roxo. Né? Você pega lá o suco de repolho roxo, você faz tipo um chazinho dele, tá? Ou você bota em água para ferver, para você extrair, a gente quer a cor do repolho, tá? Para extrair, ou você bate no liquidificador aí também você consegue ter o extrato do repolho roxo, né? A gente precisa da corzinha. E aí se você colocar em um recipiente com vinagre, que é ácido, em um recipiente com o bicarbonato de sódio, que é básico, você vai ver que ele vai ter uma cor diferente, uma coloração diferente. Essa é uma experiência bem legal que dá pra gente fazer em casa, que trabalha justamente a escala de pH. Mais uma vez, por enquanto, a gente não vai trabalhar o valor do pH concreto. Calma, que no seu ciclo do ensino médio, a gente vai aprender a calcular o pH das substâncias. Mas aqui, que a gente trabalha muito a teoria, a gente está falando do caráter, tá? Então, entre 0 e 7, ele é ácido, exatamente 7 neutro, e acima de 7, a gente tem uma solução básica. E quando você faz essa experiênciazinha, você vê nitidamente a mudança da coloração. E aí vai ser... É claro que você precisa ter a escala de cores, tá? Para te dizer, por exemplo, o repolho roxo, quando ele tá verde, né? Quando você bota numa solução e ela aparenta uma coloração verde, significa que é básico. Você precisa da escala de cores, beleza? E aí você consegue identificar o caráter da solução. Bem legal para a gente fazer isso aí em casa, né? Então, a gente está trabalhando com ácidos, né? E aí, no finalzinho do nosso capítulo, ele fala sobre doação de prótons, né? Essa aí é a nossa, digamos que nossa mais atual definição do que são ácidos e bases, tá? A definição mais atual de ácido é aquele composto que consegue liberar H+, beleza? E base?
A definição mais atual não é por Arrhenius, tá? Por Arrhenius, que é o que a gente geralmente estuda no início da química, é a solução aquosa que libera o H-. A mais atual base é toda solução que consegue receber o H+. Beleza? Ácido doa o H+, base recebe esse H+. Beleza? Então, essa é a definição mais atual de ácido e base, que a gente vai ver lá no final do seu ensino médio. Aqui, por enquanto, a gente fica com Arrhenius mesmo. Beleza? Então, falamos um pouquinho sobre ácido, você já sabe o que é um ácido, você sabe qual é a semelhança dos ácidos. Nós temos os ácidos fortes, os ácidos fracos, nós temos os ácidos que têm um grande poder de corrosão e outros que nem tanto assim. Ainda bem, né, que a gente utiliza eles no nosso dia a dia, inclusive. Então, imagina, né, não daria pra gente usar. Então, ficamos por aqui. Adorei participar do nosso Clube do Livro, tá? Um beijo enorme pra vocês e até um outro projeto. Beijo, gente. Tchau, tchau.